nós geógrafos vivemos muito com esta, às vezes é uma ânsia enorme de chegarmos a um lugar alto para vermos o território, porque esta história da paisagem, já agora, normalmente está associada a uma perspectiva cavaleira, qualquer coisa que se vê de alto. O Orlando Ribeiro, um reconhecido clássico da geografia portuguesa, nas visitas de estudo, dizia-nos que era preciso ganhar cota, isto é, que era preciso ir a um sítio alto, porque era daí que se tinha uma paisagem generosa e uma abertura muito grande para ver essa grande composição que é a paisagem. E então, a estrada 206 segue mais ou menos o trajeto do rio Pel, o que quer dizer que nós estamos no fundo de um vale. E, portanto, de um lado, direito e esquerdo, o vale é praticamente retilíneo ali. Nós, com facilidade, em menos de 10 minutos, podemos estar com uma diferença de cota de 100 metros, com uma visão fantástica sobre aquele vale. E o Google permite-nos estar lá em cima, ainda muito mais, não é? Ver uma imagem de satélite. De facto, não é uma imagem de satélite, é uma imagem fotográfica, mas ela é tão abstrata que funciona quase como se fosse um mapa, como se fosse cartografia. E depois, de repente, pega-se no homenzinho amarelo, não é? O homenzinho do Street View, larga-se o homenzinho na rua e temos uma perspectiva de terreno. Portanto, este trabalho de jogar com o Google Maps e com o Street View, com a fotografia, com o caminhar e com o ganhar cota, digamos, tudo isto constitui ferramentas preciosíssimas para quem gosta de analisar paisagem, porque permite essas variações todas. É como se, de repente, por magia, tu tivesses um avião a altíssima altitude e, ao mesmo tempo, fosses um peão. Portanto, é um luxo, se quisermos, uma hiper paisagem. Vocês, quando quiserem, mandam-me calar, que eu calmo com facilidade. E então, estava eu numa escola aí próxima, em Ribadave, uma escola que está situada até uma cota bastante mais alta, portanto tem uma paisagem imensa na frente, e estávamos ali à porta da escola, esperando pela hora, e assim um dos alunos mais arrebitados chegou-se a mim e perguntou-me o que é que eu ia fazer à escola. E eu apontei para o cartaz e disse, eu venho falar de paisagem. E ele disse-me no instante, assim, em modo automático, nós aqui não temos. E eu, imaginem o que é um geógrafo, porque quando eu fui para a geografia, os meus professores diziam que a geografia era a ciência das paisagens. Um geógrafo ouvir uma coisa destas é como levar um murro no estômago. Pronto, eu lá contei até 10 e tal, e perguntei, mas como é que é? Não temos paisagem aqui? Não. Assim, então porquê? E depois percebi. Ele começou a contar paisagens extraordinárias. Desde coisas de filmes, até coisas que são genéricos, como as pirâmides do Egito, uma praia tropical com uma palmeira, o skyline de Hong Kong, o cenário urbano do Matrix, coisas assim do género. Até tinha banda desenhada pelo meio. E eu percebi então, e depois no trabalho em sala percebi ainda melhor, que as paisagens ordinárias, as paisagens comuns, as paisagens todos os dias, não tinham estatuto de paisagem. Podem dizer que é doença profissional, se fosse outra profissão eu pensaria noutra coisa, mas eu penso claramente que a leitura de paisagem é uma forma de nós acedermos ao mundo, àquilo que somos, a percebermos como é que as coisas funcionam. Enquanto que em Portugal o pico da ruralidade deu-se nos anos 60, exatamente na década da intensa imigração de uma boa parte dos nossos compatriotas para o estrangeiro, em procura de melhor vida, não é? E então, de repente, criou-se uma nostalgia, que eu às vezes acho um bocado bacoca,
em relação a essa ruralidade e a essas paisagens dessa ruralidade perdida. Como se nós perdêssemos uma espécie de paraíso, não é? Coitado do paraíso. Era uma população paupérrima que andava descalça, não é? Que era analfabeta. Imigrava-se com, às vezes, nem a quarta classe se tinha. E esses eram os campos muito lindos. E a propaganda do regime que fazia do camponês uma figura alegre e que cantava enquanto trabalhava e falava com a terra e com os passarinhos e essa pastelada toda, desculpem o termo. E então, quando me dizem que essas coisas se estragaram, eu respondo cinicamente, olha, ainda bem, deviam-se ter estragado mais cedo. E é claro que depois, aquilo que veio a seguir, primeiro as pessoas não valorizam isso. É como a história do aluno que dizia, aqui não temos paisagem. Acha que aquilo que é banal, acha que aquilo que é normal, o que quer dizer que não houve um discurso de estetização sobre isso. Isto é, ninguém olhou para o que aparecia de novo de forma positiva. Às vezes, antes pelo contrário. Todos nos lembramos, por exemplo, da conversa estigmatizante e negativa sobre a chamada Casa dos Imigrantes. Que tinham isto, que tinham aquilo, que eram casas de banho viradas ao contrário, que era o mau gosto. Não é. Isso do mau gosto e do bom gosto é uma coisa do século XIX. No século XIX havia uma elite que dizia o que era o bom gosto, fossem os salões da música, fossem as galerias da pintura, e isso era uma elite da cultura cultivada, e depois quem não seguia esse gosto era de mau gosto. Nós vivemos numa cultura onde as referências estéticas são as mais variadas. Há um autor que diz que não há o bom gosto e o mau gosto, há o gosto e o desgosto. Ou seja, tu gostas de uma coisa, eu gosto de outra, e tu que gostavas muito que eu gostasse das coisas que tu gostas, tens desgosto porque eu não gosto das coisas que tu gostas. Não sei, oh Rui, estás a ser romântico. Talvez, eu sou romântico. És romântico. E as pessoas riem-se muito. Assim, mas o que é a paisagem da vaca? Opa, é a paisagem construída pela lógica da indústria leiteira, tal como ela existe depois de 30 anos de política agrícola comum, que fez com que as vacas deixassem de pastar e fossem todas estabuladas. Eu lembro-me de em Joana visitar uma vacaria enorme, portanto não se veem as vacas. E depois a paisagem, porque a paisagem tem sempre uma economia por trás. Há sempre qualquer coisa que explica porque é que determinadas coisas existem ali ou não existem. O tempo do Catrapum tanto pode ser o século XVIII como o século XII. Foi uma expressão que eu aprendi com o Nuno Travasso. Quando era uma coisa antiga, era o tempo do Catrapum. Eu aprendi agora com o Álvaro. E, portanto, a estética é aquilo que mexe connosco, com os muitos sentidos que há, para além dos 5 que dizem que há, e que nos desperta esse olhar sobre a paisagem. Mas esse não é o único olhar. Por exemplo, na minha área, na geografia, nós muitas vezes procuramos um olhar anestético para evitar exatamente que determinadas validações estéticas perturbem outro tipo de análises. Já não em Joane, mas mais para Poente, provavelmente, não sei dizer a freguesia. De repente andava eu assim a meia cota, a ver aquela diferença onde terminam os terrenos socalcados e a construção mais densa e começa a aparecer o povoamento de eucalipto, e de repente vejo uma clareira azul impressionante, como se fosse uma aparição. E é um campo de painéis fotovoltaicos. Quando me perguntam, Portugal é todo caótico, eu digo, para mim é tão caótico como outro país qualquer. Eu não acho que seja mais do que caótico no sentido de incompreensível. No sentido de que as coisas não estão arrumadas como a gente pensa que deviam estar.
E normalmente esse pensamento parte do princípio que se aqui é residência, é tudo residência. Se aqui é indústria, deve ser tudo indústria, etc. E, portanto, é um padrão de ordenamento que vai beber aos princípios do zonamento. Onde isso já vai. Os princípios do zonamento deram mau resultado em muitas coisas. Eu ainda sou do tempo, quando comecei a trabalhar em Guimarães, quando se fizeram os primeiros parques industriais, a lei só deixava fazer fábricas nos parques industriais. Então havia um intervalo de trabalho, a fábrica não tinha cantina, tu querias comer ou querias tomar um café, e não havia, porque não se podia licenciar um café e uma pastelaria num parque industrial. E então vinham umas relotes e abriam um negócio durante aquele tempo e depois iam embora. Quando se falou do sistema escolar, partia-se do princípio que as escolas deviam estar em zonas residenciais. E uma boa parte do trabalho das fábricas, que é um trabalho feminino, nas entrevistas diziam-nos ao contrário. Não. As escolas deviam estar perto da fábrica porque nos dava imenso jeito. Quando a gente viesse trabalhar, coordenava os nossos horários com os nossos filhos. E o sistema, tal como estão a pensá-lo, é que não tem lógica. E então, contra mim falo, trabalhei muitos anos em ordenamento, deixei de trabalhar há 10 anos para nunca mais, porque acho que o ordenamento não é uma ciência. O ordenamento está sempre a mudar. Se tu pensares que o ordenamento deve seguir determinadas racionalidades, pois eu responderia, essas racionalidades estão constantemente a mudar. Enquanto que a lógica do planeamento é a rigidez das leis e dos regulamentos que não mudam.